Hoje a gente vai mergulhar na estrutura de um livro de Edmilson Falcão, que basicamente promete um mapa para uma vida de prosperidade completa. A obra detalha um método, um passo a passo mesmo, para alcançar o que ele chama de plenitude de bênçãos. E olha, o ponto de partida é todo esse versículo aqui. Para o autor, essa única frase resume a promessa central do livro, uma ideia de bem-estar completo que junta o material, o físico e o espiritual. É a base de toda a filosofia que a gente vai explorar. Então, como isso funcionaria na prática? Para a gente entender, nosso roteiro vai ser este aqui. Vamos passar por cada uma dessas etapas para entender o caminho que o autor prescreve para receber essas bênçãos. Ok, vamos lá. A ideia central do livro, o ponto de partida mesmo, é que a vontade de Deus para os fiéis seria um estado de plena prosperidade. Mas o que exatamente isso quer dizer? E aqui tem um ponto importante. Essa prosperidade não é só sobre dinheiro, não. O autor define ela como uma combinação equilibrada de 3 áreas. O bem-estar material, sim, mas também a boa saúde física e, por fim, a salvação espiritual. Segundo a obra, uma coisa não fica completa sem as outras. Vamos então para o primeiro passo, que, segundo o livro, é talvez o mais crucial de todos. É um princípio que o autor chama de a lei da semeadura e da colheita. Basicamente, é aquela ideia de que, para se receber algo, primeiro é preciso dar. Então, o ponto nevrálgico aqui é o seguinte: o livro estabelece uma ponte, uma ligação direta e causal entre a contribuição financeira e a recompensa divina. Dar dízimos e ofertas não é visto só como uma obrigação, sabe? É como se fosse a semente que ativa o direito de colher lá na frente. E essa semeadura, de acordo com o livro, tem regras bem claras. O autor descreve 3 elementos essenciais. Primeiro, o sacrifício, que ele argumenta que leva à alegria. Segundo, a persistência, porque não pode haver preguiça nesse ato de semear. E terceiro, a proporcionalidade, um conceito-chave que a gente já vai ver em mais detalhes. E essa citação aqui, que está no livro, deixa isso bem claro. A lógica é direta, né? A fartura da colheita estaria diretamente ligada à fartura da semeadura. Ok, a semente foi plantada. Agora, o foco muda. A gente tem que olhar para o terreno onde ela vai crescer. O próximo passo, segundo o autor, é o desenvolvimento do caráter interno, uma preparação que seria essencial para a pessoa se tornar digna de receber as bênçãos. E o que seria essa preparação? Bom, o livro fala em desenvolver o fruto do espírito, qualidades como amor, alegria, paciência. Depois, alcançar o vigor espiritual, praticar o silêncio restaurador e um ponto em que ele bate muito na tecla, o domínio sobre si, sobre os próprios pensamentos e palavras. E para mostrar como esse autocontrole é importante, o livro vai lá e busca exemplos bíblicos. De um lado, Sansão e Davi são apresentados como casos de fracasso por falta desse domínio. Do outro lado, José é colocado como grande exemplo de vitória, mostrando como a resistência à tentação o teria levado a uma posição de poder. Certo, semente na terra, terra preparada. Qual é o próximo passo? A conexão. Agora o foco é todo em estabelecer e manter um contato direto com a fonte divina e também com a comunidade. E bem no centro dessa conexão está a oração. O livro define isso de um jeito bem simples, na verdade. É o nosso principal canal de comunicação com Deus. Um canal que, na visão do autor, tem que estar sempre ligado, sempre ativo. Mas não se trata apenas da oração individual, não. O autor aponta outras práticas que fortalecem essa conexão. A comunhão fraterna, que é essa ligação com as outras pessoas da comunidade, a prática do perdão, que seria essencial para limpar o caminho para as bênçãos, e, claro, a confissão, para reconhecer os erros. Tudo isso é apresentado como fundamental. E agora, depois desse trabalho todo de semear, cultivar e conectar, chegamos à parte que todo mundo espera, a colheita. Vamos ver quais são os resultados que o livro promete para quem segue esse caminho? Então, a primeira grande promessa é a cura divina. O livro coloca isso como uma bênção-chave, sabe? Ele liga diretamente a saúde do corpo a esse caminho de fé e ação. A ideia é que o bem-estar físico seria um reflexo desse alinhamento espiritual. Em seguida, vem a promessa de uma vida abundante. E o conceito aqui não é só ter o básico para viver, não. É a ideia de uma vida que transborda em todos os sentidos.
refletindo aquele conceito inicial de plena prosperidade que a gente viu lá no comecinho. Outra promessa é a felicidade. Mas não é uma alegria qualquer, passageira. O livro descreve como uma harmonia interna, mental e espiritual. Algo que seria mais profundo e duradouro. E para fechar essa lista de resultados, o livro fala em vitalidade. O que isso quer dizer? Bom, se traduz numa vida com mais energia, com vigor e, segundo o autor, até mesmo mais longa. Certo, mas como tudo isso se encaixa? É interessante a gente notar que o autor não apresenta essa filosofia como algo que se faz uma vez e pronto. Não é uma linha reta. É mais como um ciclo, sabe? Uma coisa contínua, que se retroalimenta. Então, o ciclo funcionaria assim. Tudo começa com a fé. Essa fé leva à ação de semear. Essa ação, por sua vez, exige disciplina para cultivar o espírito. E isso finalmente leva à bênção da colheita. E a colheita, claro, fortalece a fé lá do começo. E o ciclo todo recomeça. E aqui está o ponto central. Segundo o autor, isso não é uma transação única. É para ser um estilo de vida. Um ciclo constante e perpétuo de fé, ação e recompensa. E tudo isso deixa a gente com uma questão final para pensar. Quando um sistema propõe uma ligação tão direta, quase mecânica, entre ações específicas e recompensas divinas, o que esse modelo, como descrito no livro, realmente sugere sobre a relação entre a fé e a realidade material? É uma questão que fica no ar e que resume bem o núcleo dessa análise.